Sabendo que a placa-mãe, então, tem diversos encaixes, nós podemos partir do seguinte princípio, que alguns desses componentes da placa-mãe, eles já estão incorporados no seu circuito. Quer dizer, tu compra uma placa-mãe, existem alguns recursos que são conhecidos como recursos on-board e outros recursos conectados na placa-mãe são conectados e conhecidos como off-board. Qual é a grande diferença desses dois termos? Recursos da placa-mãe on-board e recursos da placa-mãe off-board. Os recursos on-board são aqueles que estão incorporados de forma nativa no circuito da placa-mãe. Exemplo, quando um fabricante fabricou a placa-mãe, ele já incorporou vários recursos. E esses recursos que estão previamente incorporados, nativos na placa-mãe, são chamados de recursos on-board. Aqueles recursos aos quais o usuário conectou em um determinado slot, no socket ou em alguma porta, são recursos off-board. Off-board, então, são recursos conectados na placa-mãe através dos seus encaixes. E on-board são os recursos que vieram previamente incorporados no circuito da placa-mãe, que são nativos. O fabricante fabrica a placa-mãe e já incorpora alguns recursos. Esses são chamados de recursos on-board. Vamos observar isso, então, olhando aqui atentamente um exemplo de placa-mãe. Observa, aqui eu tenho uma placa-mãe e eu tenho uma placa de expansão. E eu gostaria de conectar esta placa de expansão na placa-mãe. Então eu vou pegar essa placa e vou conectar num slot da placa-mãe. Bem, eu vou dizer que essa placa, então, não pertence ao circuito nativo dessa placa-mãe. Ela vai ser conectada num slot. Portanto, essa placa eu vou conhecer como um recurso off-board dessa placa-mãe. Por que off-board? Porque o fabricante fabricou essa placa-mãe, mas não incorporou essa placa. Essa placa eu conectei na placa-mãe através de um slot, através de um encaixe. E se eu fiz isso, esse recurso então é off-board, porque não é nativo dessa placa-mãe. Ele foi conectado através de um slot. Por isso off-board. Se o recurso é dito on-board, é porque o recurso já está previamente incorporado no circuito da placa-mãe. Exemplo, tem vários recursos que estão previamente incorporados aqui no circuito da placa-mãe e por isso mesmo serão chamados de recursos on-board. Nós podemos dar como exemplo mais prático alguns chips que contêm, observa, existem vários chips, vários microchips conectados nessa placa-mãe de forma nativa, que vieram incorporados no seu circuito. Aqui eu estou te mostrando um conjunto de chips que nós conhecemos como chipset. Esse chipset, esse conjunto de chips que veio previamente incorporado no circuito da placa-mãe, é dito recurso on-board, porque o fabricante da placa-mãe fabricou essa placa-mãe e já incorporou alguns recursos, como o chipset, esse conjunto de chips que controla o fluxo de dados entre os periféricos e a CPU, o processador do computador. Por isso são ditos recursos on-board, quando eles estão previamente incorporados no circuito da placa-mãe. Regrinha bem simples e fácil de entender.